Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. Quantas vezes você já disse isso em silêncio? Quantas vezes olhou para o céu e sentiu vontade de gritar? Quantas vezes se perguntou se alguém, em algum lugar, seria capaz de entender a bagunça que está aí dentro do seu peito? A verdade é que ninguém vê. As pessoas enxergam o sorriso, a força, a coragem. Mas só Deus sabe o que você sente quando coloca a cabeça no travesseiro. Só Deus sabe das lágrimas que você enxuga antes de sair de casa, do medo que você esconde, do peso que ninguém imagina. E eu quero te lembrar de uma coisa agora. Esse fardo não é só seu. Você não foi criado para carregar tudo isso sozinho. Você tem um pai, um Deus que te conhece melhor do que você mesmo, que entende os silêncios, as dores disfarçadas, as batalhas secretas. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta o que ninguém ouve. Ele sente o que ninguém percebe. E enquanto você pensa que está sozinho, Ele está ali, bem do seu lado, sustentando você quando suas forças se acabam, te levantando, mesmo quando você já desistiu de tentar, te protegendo, mesmo quando você não percebe. Eu sei, o peso está grande, o cansaço é real, mas Deus conhece o limite do seu coração. E quando a carga ficar insuportável, Ele mesmo vai aliviar, Ele mesmo vai agir, Ele mesmo vai mostrar que sempre esteve ali. Então hoje, respira fundo, levanta essa cabeça, entrega tudo nas mãos dele, porque se ninguém entende, Deus entende. Se ninguém enxerga, Deus vê. Se ninguém ajuda, Deus sustenta. Você não está sozinho e nunca esteve. Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. E só Ele sabe também a vitória que vem depois disso. Fica firme, o melhor ainda está por vir. Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. E talvez nem eu saiba direito, porque às vezes a gente vai acumulando tudo tão calado, tão disfarçado, que até se esquece de quanto dói, de quanto pesa. Sorrimos para evitar perguntas, fingimos força para não preocupar ninguém e seguimos, como se o mundo não percebesse que por dentro estamos no limite. Mas Deus, Deus percebe. Ele conhece o que você não conta para ninguém. Ele sabe 2 pensamentos que você esconde, 2 medos que você evita, dos sonhos que você já deixou de sonhar, porque achou que não era mais para você. Quantas vezes você quis sumir, não para desistir da vida, mas para descansar um pouco dessa guerra invisível que ninguém parece notar? Quantas vezes você desejou que alguém simplesmente olhasse nos seus olhos e dissesse: "Ei, eu tô vendo o que você tá passando. Eu sei o peso que você carrega." Mas ninguém disse, e é aí que Deus entra. É aí que Ele se faz mais presente. Porque Ele não precisa que você fale. Ele lê o que o seu olhar tenta esconder. Ele decifra a sua alma, mesmo quando a sua boca se cala. Ele sabe quando o seu silêncio grita. E sabe o que é mais bonito? Deus não te condena por estar cansado. Ele não te julga por pensar em desistir. Ele não te abandona porque você fraquejou. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele se aproxima. É quando você chega no limite que Ele se torna o seu refúgio. A palavra de Deus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Você consegue sentir o convite nisso? Você percebe que Ele não exige que você esteja forte para ir até Ele? Ele chama os cansados, os sobrecarregados, os que não conseguem mais. Ele sabe que há dores que ninguém entende, que existem fardos invisíveis, mas que pesam tanto quanto aqueles que o mundo vê. Ele sabe que às vezes o pior sofrimento não é físico, mas aquele que mora no peito, aquele que sufoca a alma, que tira o sono, que apaga o brilho do olhar. E Deus, Ele segura você nesses momentos, mesmo quando você não sente, mesmo quando a oração sai fraca, mesmo quando tudo que você consegue dizer é: "Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego." E é o suficiente, porque Ele sabe e Ele age. Você não precisa explicar, você não precisa justificar. Você só precisa se permitir ser cuidado, se permitir ser acolhido, se permitir descansar em Deus. Sabe,
A gente tem essa mania de querer dar conta de tudo, de carregar tudo sozinho, de manter a pose, o controle, a razão. Mas chega um momento que a alma grita por alívio, que o coração pede por paz. E é nesse instante que Deus estende a mão, não para te julgar, mas para te levantar. Não importa o quanto a tempestade esteja forte, o quanto o mundo esteja bagunçado, o quanto você esteja cansado, Ele está ali, silencioso às vezes, mas presente, calado, mas atento, discreto, mas agindo. Enquanto você pensa que está sendo esquecido, Ele está organizando tudo. Enquanto você se pergunta se alguém se importa, Ele está cuidando dos detalhes. Enquanto você acha que está sozinho, Ele está carregando você no colo. Porque Deus não desiste de você. Mesmo quando você já pensou em desistir de tudo, Ele continua. Ele permanece, Ele sustenta. E por mais que a dor seja grande, por mais que o peso pareça insuportável, por mais que os dias ruins pareçam não ter fim, há um propósito nisso tudo. E Deus conhece cada parte dessa história. Cada lágrima que caiu escondida, cada oração sussurrada no escuro, cada pensamento confuso no meio da madrugada. Ele sabe, Ele sempre soube. E Ele continua aqui, mesmo agora, nesse exato momento, enquanto você ouve isso, enquanto seu coração tenta se manter firme, enquanto sua mente luta contra o medo, enquanto suas forças estão quase no fim. Ele está aqui, te ouvindo em silêncio, te abraçando sem pressa, te carregando no segredo. E tudo bem se hoje você só conseguir dizer: Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. Porque para Ele isso já basta. Porque Deus não precisa de palavras bonitas, de frases decoradas ou de explicações detalhadas. Ele não espera que você se levante forte todos os dias. Ele não exige que você esconda o que sente ou que mantenha a pose de quem está bem o tempo todo. Deus trabalha com a verdade da alma, com aquilo que ninguém vê, com o que você só consegue revelar quando está a sós com Ele. Aquelas orações baixas, quase sussurradas, aqueles olhares perdidos que, na verdade, são pedidos de socorro. Aqueles momentos em que o coração está tão pesado que a única coisa que você consegue dizer é: Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. E sabe o que Ele faz com isso? Ele acolhe, Ele recolhe, Ele transforma. Ele não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhum sofrimento. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. E é exatamente isso, presente. Não é amanhã, não é depois, é agora. Enquanto você pensa que ninguém está vendo, Ele está. Enquanto você imagina que ninguém se importa, Ele se importa. E mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, mesmo que a dor ainda exista, a presença dele permanece. E só isso já é suficiente para manter você de pé. Às vezes, a gente espera que o milagre seja o fim da dor, que a resposta venha rápido, que o alívio seja imediato. Mas Deus trabalha diferente. Às vezes o milagre acontece dentro da gente. Ele começa acalmando o coração antes de acalmar a tempestade. Ele fortalece a alma antes de mudar as circunstâncias. Porque o peso que você carrega pode não desaparecer agora, mas a forma como você o suporta muda quando Deus está junto. O fardo fica mais leve, a dor se torna suportável, a caminhada menos solitária. E talvez você esteja aí, tentando entender por que tudo isso, tentando achar explicação para tanta coisa que deu errado, para o cansaço que parece não passar, para o vazio que insiste em ficar. Mas nem tudo precisa ser entendido agora. Nem tudo precisa de resposta imediata. Tem coisas que só vão fazer sentido lá na frente. E enquanto isso, o que você precisa é continuar, respirar fundo, entregar nas mãos de Deus, de verdade, confiar mesmo sem entender. Porque mesmo que a vida pareça fora de controle, Deus não perdeu o controle de nada. Ele sabe exatamente onde você está. Ele conhece cada passo que você deu até aqui, cada batalha travada em silêncio, cada vez que você quis desistir, mas ficou, cada lágrima que caiu, mas ninguém viu. Deus sabe. E Ele não só sabe, Ele se importa. Ele valoriza cada esforço seu,
cada vez que você decidiu continuar, mesmo cansado, cada oração feita entre lágrimas, cada manhã que você se levantou, sem vontade, mas foi. Isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Isso não é pequeno para Ele. E por mais que o mundo não reconheça, por mais que as pessoas não percebam, por mais que ninguém venha perguntar como você está de verdade, Deus sabe. Ele entende o peso, Ele sente a dor, Ele respeita o seu tempo. E Ele não espera que você esteja perfeito para te ajudar. Ele não exige que você esteja forte para te levantar. Ele não cobra que você sorria o tempo todo para te amar. Pelo contrário, é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É na dor que ele se manifesta. É no silêncio da alma que ele fala mais alto. A palavra diz: basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. E sabe o que isso significa? Que você não precisa estar inteiro para ser cuidado. Você não precisa ter todas as respostas para ser amado. Você não precisa ser forte o tempo todo para ser abraçado. Deus cuida de você no meio da sua dor, no meio da sua confusão, no meio do caos, enquanto tudo parece fora do lugar, enquanto as coisas desabam, enquanto a força vai embora, enquanto o medo aperta, Ele permanece. Ele segura você quando ninguém mais segura. Ele sustenta você quando ninguém mais sustenta. Ele acredita em você quando você mesmo já não acredita. E mesmo que hoje você só consiga dizer: Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. Mesmo assim, Ele continua ali, cuidando de cada detalhe, protegendo você de coisas que você nem imagina, livrando você de dores maiores, te preparando para coisas melhores. Porque esse peso, por mais pesado que pareça, não vai durar para sempre. Essa fase não vai te definir. Essa dor não será o seu fim. Deus já está trabalhando silenciosamente. Enquanto você ora, enquanto você chora, enquanto você tenta não desabar. E mesmo que o caminho ainda pareça longo, mesmo que o peito ainda aperte, mesmo que as respostas ainda não cheguem, Ele segue com você, te sustentando, passo a passo, te fortalecendo dia após dia, te ensinando a confiar, mesmo sem entender. E no meio desse silêncio, nesse espaço onde só você e Deus sabem o que acontece, algo está sendo construído, uma força nova está sendo criada, um recomeço está sendo preparado. E mesmo que você ainda não veja, mesmo que não sinta, mesmo que duvide às vezes, Deus continua te carregando quando você não consegue andar, te envolvendo quando o mundo te esquece, te ouvindo quando ninguém mais escuta. Ele não te abandona, Ele não desiste, Ele não te deixa sozinho. Por isso, respira, entrega, descansa. Você está sendo cuidado, mesmo no silêncio. E sabe, tem um detalhe que muita gente esquece. Deus não trabalha no barulho. Ele não precisa de holofotes, de sinais visíveis ou de grandes manifestações para agir. O agir de Deus, na maioria das vezes, acontece no silêncio, na simplicidade, na calma, naqueles momentos em que o mundo parece ter virado as costas e você acha que está sozinho. É ali que Ele mais se faz presente. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está organizando o invisível. Ele está alinhando as situações, preparando corações, ajustando caminhos, removendo obstáculos. E o que hoje parece atraso, desorganização ou até mesmo abandono, amanhã você vai perceber que era cuidado, era livramento, era amor. Quantas coisas você pediu a Deus e Ele não deu, porque sabia que aquilo iria te machucar? Quantas portas Ele fechou, porque lá na frente haveria dor? Quantas pessoas Ele tirou do seu caminho porque não fariam parte da sua história de verdade? É difícil aceitar isso quando a gente só enxerga o agora. Quando o peito dói, quando o peso parece insuportável, quando a solidão aperta. Mas Deus tem um olhar completo sobre a sua vida. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã de uma só vez. E mesmo que você não entenda agora, existe um propósito nesse momento que você está vivendo. Talvez você esteja cansado, talvez o coração esteja em pedaços, talvez você sinta que não tem mais forças para continuar. Mas é justamente nessa hora que Deus se manifesta. Ele não chega quando tudo está bem. Ele não aparece só quando o caminho é fácil.
Ele se revela nos momentos mais difíceis, nos dias em que a sua oração é só um olhar para o céu, seguido de um suspiro, nos momentos em que você não consegue falar, mas só sente. E Deus entende. Ele interpreta os silêncios. Ele lê as entrelinhas da sua alma. Ele decifra o que nem você sabe explicar. E é aí, nesse ponto mais frágil, nesse lugar de total vulnerabilidade, que ele começa a agir. Devagar, no tempo dele. Sem pressa, mas sem falhar. Você não está esquecido. Não está largado. Não está ignorado. Deus está no controle. Enquanto o mundo parece girar rápido demais e tudo sai do seu controle, ele permanece firme. Enquanto as pessoas te decepcionam, ele continua fiel. Enquanto os planos dão errado, ele prepara o que é melhor. E mesmo que agora o único pensamento que você consiga ter seja: Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. Deus não se ofende com isso. Ele não se afasta por causa disso. Pelo contrário, esse desabafo é o suficiente para ele se aproximar, porque ele conhece as dores que ninguém vê. Ele entende as batalhas que você não consegue vencer sozinho. E ele não exige perfeição. Ele só quer o seu coração, um coração sincero, que confessa o cansaço, que admite a fraqueza, que reconhece a dependência. Porque é quando a gente para de tentar controlar tudo, quando se rende de verdade, que Deus começa a fazer o que só Ele pode fazer. Quando você entende que não tem que carregar tudo sozinho, que não precisa provar nada para ninguém, que não é obrigação sua entender tudo o tempo todo, você descobre a leveza que existe em se apoiar nele. Ele não quer que você finja. Ele não espera que você esteja forte o tempo inteiro. Ele quer você exatamente como está agora. Cansado, sim. Confuso, talvez. Mas disposto a confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Deus trabalha onde ninguém vê, no seu íntimo, no seu silêncio, no seu vazio. E Ele não chegou até aqui para te abandonar agora. Ele não começou essa boa obra para deixar pela metade. Ele não escreveu essa história para terminar no sofrimento. Você está no meio do processo, num trecho do caminho que dói, que pesa, que aperta, mas não é o fim. E mesmo que o seu clamor hoje seja só isso, Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. Isso já basta. Ele já ouviu, Ele já entendeu, Ele já está agindo. E enquanto você espera, enquanto você se refaz, enquanto a tempestade não passa, Deus permanece, te sustentando no silêncio, te segurando sem ninguém percebe, te guiando mesmo na escuridão. Você está seguro, você está guardado, você está sendo cuidado, mesmo agora, mesmo assim, mesmo aí. E talvez você nem perceba, mas a cada manhã que você levanta, mesmo cansado, a cada noite que você encara, mesmo com o coração apertado, Deus está ali, te fortalecendo em coisas pequenas, discretas, num abraço inesperado, um sorriso que você não esperava, numa mensagem simples que chega no momento certo. Sinais, pequenos mas reais, porque Deus fala assim também, nas sutilezas, nos detalhes, nos momentos comuns onde o sobrenatural se esconde. E mesmo agora, enquanto você escuta essas palavras, enquanto o seu peito parece pesado, enquanto as lágrimas talvez desçam, saiba, Ele está aqui, presente, atento, olhando para você com amor, sem pressa, sem cobranças. O céu não virou as costas. O silêncio de Deus não é ausência, é cuidado, é trabalho invisível, é preparo. E mesmo que o peso ainda exista, mesmo que a luta continue, mesmo que a resposta demore, Deus segue, carregando você nos braços, sustentando o que você não consegue mais, cuidando do que você já não sabe como resolver. E mesmo que tudo o que você consiga dizer hoje seja: Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. Isso já é oração, isso já é entrega. E para Ele, isso é o suficiente, porque Deus não precisa de discursos longos para agir. Ele não depende de frases bonitas ou orações elaboradas. Ele age no simples, no sincero, no verdadeiro. E a sua verdade hoje é essa: o peso está grande demais. E tudo bem admitir isso.
Quantas vezes você já segurou o choro só para não preocupar alguém? Quantas vezes sorriu por fora e gritou por dentro? Quantas vezes ficou em silêncio porque achou que ninguém ia entender? Mas Deus entende, Deus vê, Deus sabe. Cada lágrima não enxugada, cada pensamento abafado, cada angústia escondida. Ele conhece o cansaço que não aparece nas fotos, a batalha que ninguém imagina, as orações feitas baixinho, no travesseiro, no meio da madrugada. E mesmo que nada tenha mudado visivelmente, muita coisa já está acontecendo no invisível. Você só não consegue enxergar ainda, porque o processo de Deus é silencioso, mas certeiro. É lento aos olhos humanos, mas perfeito no tempo dele. Ele está tratando você por dentro antes de mudar as coisas por fora. Porque às vezes, o maior milagre não é a tempestade passar. É você aprender a caminhar no meio dela, sem se perder. É o coração se acalmar antes do mar se acalmar. Deus está ensinando você a confiar no escuro, a acreditar mesmo quando não entende, a caminhar mesmo sem enxergar. Porque fé não é ausência de medo. Fé é continuar mesmo com medo. Fé é saber que, mesmo carregando um peso enorme, você não está sozinho. E nesse exato momento, onde só o seu coração sabe o quanto dói, Deus está mais perto do que nunca, cuidando de você em silêncio, preparando um futuro que, quando chegar, vai fazer você entender o porquê de tanta espera, de tanto peso, de tanta luta. Então, se tudo o que você consegue dizer hoje é: Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego, saiba, isso é mais do que suficiente. Isso é entrega, isso é fé, isso é esperança, mesmo cansada. E Deus honra isso, Ele respeita isso, Ele responde isso. Só continua, respira, entrega de novo. E quando cansar de novo, entrega outra vez. Porque Ele não se cansa de cuidar de você. Ele não desiste, Ele não se afasta, Ele permanece. Mesmo agora, mesmo nesse exato instante, mesmo com o coração pesado, mesmo com a fé fraquinha, mesmo sem entender nada, Deus está cuidando de você e sabe, quando você acha que está no seu limite, quando sente que não aguenta mais, é aí que Deus chega de um jeito diferente. Ele não chega gritando, não chega exigindo, Ele chega com paz. Com aquele alívio que não dá para explicar, só sentir. Ele sopra esperança onde só existe dor. Ele reacende uma chama onde parecia tudo apagado. Você não precisa entender o processo para confiar no propósito. Você só precisa dar o próximo passo, mesmo pequeno, mesmo cansado, porque a graça de Deus te sustenta onde as suas forças não alcançam. Ele sabe até onde você pode ir, e onde você não pode, Ele te carrega. Por isso mesmo que sua única frase hoje seja: Deus, só o Senhor sabe o peso que eu carrego. Deus responde: eu sei, eu estou aqui, e eu não vou soltar sua mão. E só isso, já basta para continuar. E quando ninguém vê, Ele vê. Quando ninguém ouve, Ele ouve. Quando todo mundo se afasta, Ele se aproxima. E no meio desse silêncio que machuca, Ele fala ao coração. Ele sussurra: Filho, eu estou aqui. Não desista. Esse peso não é para sempre. Eu vou te fortalecer, te sustentar, e quando menos esperar, você vai respirar aliviado. Então respira, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor. E muito em breve, você vai olhar para trás e entender: Deus sempre esteve aqui, cuidando de você em cada detalhe. Sempre esteve, sempre estará, porque o amor dele por você nunca falha. Você é cuidado, você é amado, você é forte.